Fala, time! Tô chegando! Sejam todos muito bem-vindos, muito bem-vindas. Essa é uma aula de Direito Constitucional, onde a gente vai falar sobre as questões que foram cobradas no exame 41 da OAB. Nesse exame a gente teve cobranças ligadas a súmula vinculante, direitos fundamentais, e a gente vai fazer esse estudo para vocês. Esse vídeo pode ser assistido isoladamente ou como uma parte do projeto 12 Questões, que é o projeto específico aqui do nosso canal para levar você à aprovação no exame da OAB primeira fase. Curta, aproveite, faça parte do nosso clube de membros, venha para o nosso clube de membros utilizar as vantagens maravilhosas que a gente propõe para cada nível do nosso clube de membros e seja bem-vindo ao nosso canal. Eu sou o professor Matheus Silveira, o dono desse canal, e quero levar você à aprovação do exame da OAB. Bora lá para as nossas questões, então, de direito constitucional do exame 41. De olho na tela para você trabalhar aqui comigo essas discussões que são super importantes e necessárias. Olha só, a primeira questão na tela para vocês diz o seguinte: tendo em vista a existência de inúmeras controvérsias entre órgãos judiciários que geraram grave insegurança jurídica, o Supremo Tribunal Federal editou há quase uma década a súmula vinculante número X, que tratava da incidência de determinado tributo em situações e condições específicas. O Procurador-Geral da República, apontando as mudanças legislativas e as emendas constitucionais promulgadas em tempos mais recentes, manifestou-se na mídia sobre a ausência de compatibilidade da referida súmula com a ordem jurídica brasileira. Sobre a hipótese, segundo o sistema jurídico constitucional brasileiro, assinale a afirmativa correta. Letra A. Por não se encontrar na esfera da Justiça Federal, um Tribunal de Justiça do Estado-membro não está obrigado a seguir diretrizes estabelecidas na súmula vinculante em questão. Letra B. Para o cancelamento da súmula vinculante em referência, será necessário que o Pleno do Supremo Tribunal Federal se manifeste pelo quórum qualificado de 2/3 de seus membros. Letra C. Ainda que o Supremo Tribunal Federal entenda que o teor da súmula vinculante não mais se coaduna com a ordem constitucional, somente poderá apreciar seu cancelamento se provocado por algum agente legitimado. E letra D. A fim de obter o cancelamento da mencionada súmula vinculante, deverá o Procurador-Geral da República provocar o Supremo Tribunal Federal por meio de uma ação direta de inconstitucionalidade. Vamos lá, vamos olhar as alternativas, vamos ver as circunstâncias, certo? Esse é o ponto. A discussão aqui, centralizada, está nas questões envolvendo a súmula vinculante, certo? Súmula vinculante é uma novidade da emenda constitucional número 45 de 2004, né, que traz algumas circunstâncias aqui. Primeira coisa que eu queria trazer para vocês é diferenciar. Olha só, num primeiro momento, vamos diferenciar as súmulas, né? Senão a galera cria uma confusão. Súmula de súmula vinculante. Então a gente precisa fazer essa diferença. O que é uma súmula? Súmula é um verbete ditado por qualquer tribunal. TJs tem súmula, TRFs tem súmula, STJ tem súmula, TST tem súmula, qualquer tribunal tem súmula. Súmula é um verbete, ou seja, um enunciado de um tribunal apoiado em várias decisões daquele tribunal que tão reiteradas que são, que dá uma uniformidade. O tribunal uniformiza o seu entendimento para aquela situação. Então, súmula é esse enunciado que vai trazer uma uniformidade no entendimento do tribunal quanto àquele tema. Ela não vincula o próprio tribunal, ela não vincula ninguém, apenas há o respeito dos componentes daquele tribunal ao princípio chamado princípio da colegialidade, aonde é necessário se respeitar o entendimento da maioria do tribunal. Mas é questões morais, questões estruturais, éticas. Não há uma regra dizendo que todo mundo desse tribunal tem que seguir a regra da súmula, não. Então, súmula é um verbete, um enunciado editado por um tribunal, apoiado em reiteradas decisões sobre determinada matéria. Todos os tribunais podem editar súmulas e elas não têm caráter cogente, nem caráter obrigatório, nem caráter vinculante. Súmula vinculante, editada apenas pelo Supremo Tribunal Federal.
Só o Supremo Tribunal Federal, apoiado em reiteradas decisões sobre a matéria constitucional, é que tem efeito vinculante em relação aos demais órgãos do Poder Judiciário. E a administração pública direta e indireta nas esferas federal e estadual, ou seja, só o Supremo tem súmula vinculante. Súmula vinculante é um verbete editado pelo Supremo, apoiado em reiteradas decisões sobre matéria constitucional, que vai vincular. Após o enunciado ser publicado, ele vai vincular todos os órgãos do Poder Judiciário e os órgãos da administração pública, federal, estadual e distrital e municipal, estarão obrigados a cumprir o que está previsto na súmula. Só o Supremo edita a súmula vinculante. O Supremo também tem súmulas, igual todos os tribunais, mas só o Supremo tem súmula vinculante. E ela tem caráter cogente, ou seja, obrigatório, e ela vincula os demais órgãos do Poder Judiciário e vincula o Supremo Tribunal Federal, ou melhor, e vincula os demais órgãos do Poder Judiciário e os órgãos da administração pública. O Supremo, enquanto a súmula vinculante estiver vigente, tem que seguir. Agora, é possível se derrubar, é possível se cancelar, se revisar o enunciado de uma súmula. Mas enquanto ela estiver vigente, o Supremo, os próprios ministros do Supremo devem seguir. Mas o Supremo pode revisar, pode cancelar, certo? Pode modificar o enunciado de uma súmula. Mas enquanto ela estiver vigente, inclusive os ministros têm que seguir. Certo? Beleza? Outra coisa importante, súmula vinculante. Os órgãos da administração pública e os órgãos do Poder Judiciário estão vinculados à súmula vinculante, ao seu enunciado. Diz o artigo 103A, o Supremo Tribunal Federal poderá, de ofício ou por provocação, mediante a decisão de 2/3 dos seus membros, após reiteradas decisões sobre a matéria constitucional, aprovar súmula que, a partir de sua publicação na imprensa oficial, terá efeito vinculante, com relação aos demais órgãos do Poder Judiciário e à administração pública direta e indireta, nas esferas federal, estadual e municipal, bem como proceder à sua revisão, o cancelamento, na forma estabelecida em lei. Portanto, para editar, para revisar ou para cancelar enunciado de súmula vinculante, é necessário um quórum de 2/3 dos membros do Supremo Tribunal Federal que busquem a ideia de editar, revisar ou cancelar o enunciado. Também é possível, inclusive, que o próprio Supremo, de ofício, um ministro que entenda que agora aquela súmula não se aplica mais, ele possa, provocando e conseguindo o quórum de 2/3, mudar, por exemplo, o enunciado, revisar o enunciado, cancelar o enunciado da súmula vinculante. Esse é um ponto bastante importante. Há um procedimento próprio previsto para o cancelamento, para a edição ou revisão da súmula, certo? Isso está previsto no 103A e também na lei da súmula vinculante, a lei 11.417 de 2006. O STF pode cancelar, revisar ou editar a súmula vinculante de ofício ou por provocação, Pode propor a edição e a revisão e o cancelamento da súmula vinculante. Vejam que nós temos os legitimados que podem propor a edição, a revisão ou o cancelamento do enunciado de uma súmula, mas é importante lembrar que o Supremo pode fazer essa edição, essa revisão ou esse cancelamento de ofício. Mas temos esses legitimados aqui do artigo 3º da Lei 11.417 de 2006. Presidente da República, Mesa do Senado, Mesa da Câmara, Procurador-Geral da República, Conselho Federal da OAB, Defensor Público-Geral da União, Partido Político Representação do Congresso, Confederação Sindical e Entidade de Classe de âmbito nacional, Mesa de Assembleia Legislativa ou da Câmara Legislativa, Governador do Estado ou do Distrito Federal, Tribunais Superiores, Tribunais de Justiça de Estados ou do Distrito Federal e Territórios, Tribunais Regionais Federais, Tribunais Regionais do Trabalho, Tribunais Regionais Eleitorais e Tribunais Militares. Todos esses têm legitimidade para propor a edição, a revisão ou cancelamento de súmula. E atenção, não confundir esses legitimados com os legitimados das ações de controle concentrado. Até existem alguns legitimados similares, mas essa lista aqui é maior e é diferente. Ela tem membros, ela tem pessoas que não estão naquela lista de legitimados para a propositura das ações do controle concentrado. Então, cuidado para não confundir as duas listas de legitimados, porque elas não são iguais e elas não têm ligação, certo? Beleza. Além disso, a Lei 11.417 de 2006, que é a lei da súmula vinculante, traz que são legitimados a propor a edição, a revisão ou o cancelamento do enunciado de súmula vinculante, além daqueles previstos ali nos incisos do artigo 3º, o
Parágrafo 1º traz o município, poderá propor incidentalmente ao curso de processo em que seja parte a edição, a revisão ou cancelamento de enunciado de súmula vinculante, que não autoriza a suspensão do processo, né? Isso não autoriza a suspensão do processo, o fato do município, incidentalmente, no curso de processo em que ele é parte, pedir ou solicitar a edição, a revisão ou cancelamento de uma súmula vinculante. Isso não vai suspender o processo. 2. Procedimento de edição, revisão ou cancelamento do enunciado de súmula. O relator poderá admitir por decisão irrecorrível a manifestação de terceiros na questão. Ou seja, interessados, como se fosse a miticure, certo? Não estamos falando aqui de litispendência ou qualquer coisa assim, mas de terceiros interessados, como se fossem prestar algum auxílio ao relator e à corte nas informações atinentes a essas discussões. Então esse seria o ponto interessante aqui. E conforme o regimento interno do Supremo aí, certo? Beleza. E por fim, eu coloquei uma dica aqui para vocês, que é exatamente no tocante ao Poder Judiciário e funções essenciais da Justiça, quando que a gente tem esse quórum de 2/3. Porque esse quórum de 2/3 ele não aparece uma vez só, ele aparece 4 vezes que a gente consegue vislumbrar. Recusar juiz mais antigo, a promoção por antiguidade. Artigo 93, inciso 2, a linha D, é 2/3 dos membros ou do Tribunal Pleno ou do órgão especial. O STF recusar recurso extraordinário por repercussão geral, ou seja, entender que não há repercussão geral, 102, parágrafo 3º, tem que ser 2/3 dos ministros, né? 2/3 dos membros ministros recusam o recurso extraordinário pela ausência de repercussão geral, também é 2/3. Se aprovar, revisar ou cancelar a súmula vinculante, artigo 103, a linha A, também há a exigência de 2/3 dos ministros, né, do Pleno. E a recusa pelo Tribunal do Recurso Especial, né, para que o STJ recuse o recurso especial interposto, é necessário, então, 2/3 dos membros, né, do órgão especial, artigo 105, parágrafo 2º. Ou seja, o quórum de 2/3 ele está no Poder Judiciário com uma certa frequência, e a gente sempre tem que lembrar que ele está ligado ao RE, né? Recusar, revisar, recusa. Então, sempre tem a palavra né? Re de recusar, re de revisar, re de recusa, e a gente vai encontrar esses 2/3 aqui. Fica essa lembrança que é interessante para que vocês possam ordenar e organizar essas situações. Vamos olhar as alternativas e verificar aqui quais são os problemas e qual é o gabarito. Letra A. Por não se encontrar na esfera da Justiça Federal, um Tribunal de Justiça do Estado-membro não está obrigado a seguir as diretrizes estabelecidas na súmula vinculante em questão. Fica ligado, se atenta a isso. Presta atenção. Por quê? Porque súmula vinculante não vincula apenas a Justiça Federal, súmula vinculante vincula todo o Poder Judiciário. Então, está errada a letra A exatamente porque estava dizendo que súmula vinculante vincularia apenas a Justiça Federal. Não, ela vincula todo o Poder Judiciário e inclusive toda a administração pública, né? Federal, estadual, municipal e distrital. Letra A está errada. B. Para o cancelamento de súmula vinculante, em referência, será necessário que o Pleno do Supremo Tribunal Federal se manifeste pelo quórum qualificado de 2/3 dos membros. É isso mesmo, né? Está previsto aqui no artigo 103. Há exatamente essa exigência, né? Que 2/3 dos membros, certo, possam aprovar o enunciado de súmula vinculante, certo? Ou então até revisar, editar ou cancelar, como está previsto no artigo 3º, né, da Lei 11.417 de 2006, lá são legitimados a edição, revisão e cancelamento, né, trazendo exatamente essa previsão. Mas a previsão central está na Constituição, artigo 103A traz essa exigência de 2/3 para fazer esse cancelamento da súmula vinculante. 2/3 dos membros do Supremo Tribunal Federal precisam para fazer esse cancelamento da súmula vinculante. C. Ainda que o Supremo Tribunal Federal entenda que o teor da súmula vinculante não mais se coaduna, ou seja, não mais está compatível, não mais está adequado com a ordem constitucional, somente poderá apreciar seu cancelamento se provocado por algum agente legitimado. Não, né? O Supremo pode fazer de ofício. Além dos legitimados, a gente viu que o Supremo pode fazer de ofício. 103A, dizendo aqui que é possível, né? 103A aqui, ó, dizendo que pode fazer de ofício, né? Ali.
Então não são só os legitimados, né? É possível fazer de ofício, certo? A edição, o cancelamento de súmula vinculante. Os legitimados podem pedir a edição, revisão e cancelamento. Aqueles legitimados do artigo 103, certo? Mas não só eles. O próprio Supremo pode fazer de ofício, portanto, a alternativa C está errada, dizendo que somente poderá apreciar o seu cancelamento se provocado por algum agente legitimado. Não, ele pode fazer de ofício, como diz no 103A. E D, a fim de obter o cancelamento da mencionada súmula vinculante, deverá o Procurador-Geral da República provocar o Supremo Tribunal Federal por meio de uma ação direta de inconstitucionalidade. Não. Procedimento para edição, para cancelamento da súmula, para revisão da súmula, para alteração da súmula, está lá na Lei 11.477, né? Que é a Lei 11.417, desculpe, 11.417 de 2006, que é a lei da súmula vinculante, que tem previsto no próprio artigo 3º o procedimento para exatamente fazer essa revisão. Então, não seria necessário uma ação de controle concentrado para fazer a revisão de súmula vinculante, certo? Letra D errada, e, portanto, a gente confirma o nosso gabarito, letra B de Brasil, de bola, trazendo o artigo 103A, trazendo aqui que para cancelamento da súmula vinculante em referência, será necessário que o Pleno do Supremo Tribunal Federal se manifeste pelo quórum qualificado de 2/3 de seus membros. Importante isso, importante a gente ordenar essas discussões e entender a importância da súmula vinculante e todos os seus elementos. Essa questão buscava primeiro diferenciar súmulas de súmulas vinculantes, porque você provavelmente era uma das pessoas que confundia essa questão de súmula com súmula vinculante, e depois trazer os elementos ligados essencialmente ao entender como se edita, como se revisa, como se cancela uma súmula vinculante e quais são os efeitos dessa súmula vinculante. Esse foi o objetivo dessa questão e a gente conseguiu ver todos esses pontos, todos esses elementos de forma bastante indireta aqui para vocês. Certo? Beleza. Vamos para mais uma questão aqui para vocês, para a gente trabalhar aqui as nossas circunstâncias. Vamos lá. Próxima questão na tela aqui traz o seguinte, ó. O Birajara é membro de uma comunidade indígena situada em terras regularmente demarcadas, ali vivendo conforme as tradições dos seus ancestrais. Em determinado momento, ele resolveu tentar nova vida em uma cidade brasileira. Sem recursos para dar início a esse projeto, ele decidiu vender a terra que ele habitava desde o seu nascimento para um grupo de agricultores que pretende ali se instalar definitivamente. Sobre a hipótese narrada, segundo a ordem jurídica constitucional brasileira, assinale a afirmativa correta. Bom, tem um primeiro erro, né? A população indígena não pode vender as terras que tradicionalmente ocupam, porque essas terras nem suas são. Os indígenas têm o usufruto e têm a posse e o usufruto das riquezas do solo, dos rios e dos lagos. Então, nas terras que eles tradicionalmente ocupam, as populações indígenas têm a posse e o usufruto das riquezas do solo, dos rios e dos lagos. Quem são os donos das reservas indígenas? Os donos das reservas indígenas são a União. A União é dona da rede de reserva indígena. É bem da União as reservas indígenas. Então esse seria o primeiro problema. Um outro problema é que as terras têm uma característica, elas são inalienáveis, elas são indisponíveis. Então não é possível alienar, não é possível dispor a título gratuito ou oneroso, não há possibilidade de uso capião, porque elas são imprescritíveis. Essas terras não podem ser alienadas, não podem ser dispostas e nem prescritas. Esse é um ponto bastante importante também. Então vamos ver as alternativas. Letra A. O Birajara somente poderá dispor de terras se a alienação comprovadamente atender os imperativos da ordem econômica brasileira. Não. Por quê? Porque as terras indígenas são inalienáveis. Certo? B. O Birajara, caso figure como proprietário das terras no registro de imóveis da localidade, poderá aliená-las, assegurado o direito de participação da comunidade no valor da venda. Não. O Birajara não vai, o Birajara não vai constar como proprietário no registro de imóveis dessas terras, porque se elas são terras demarcadas regularmente, como a questão está dizendo, essas terras são da União. E se são da União, não são do Birajara. Então o proprietária será a União.
E essas terras têm uma característica constitucional que não pode ser modificada, que elas são inalienáveis, não podem ser vendidas. Então, letra B está errada. Letra C, o Birajara não pode efetivar a venda almejada, pois as terras em questão não são passíveis de alienação e nem mesmo de disposição. Sim, são inalienáveis e indisponíveis, certo? Aqui nós temos uma característica dessa área, né? Terras que são inalienáveis e indisponíveis. E letra letra D de dado, o Birajara somente poderia alienar as terras após a devida autorização por parte da comunidade indígena que é a proprietária das terras. Não, as terras são inalienáveis e a comunidade indígena não é dona das terras, não é proprietária das terras, porque ela tem o usufruto e a posse, mas a propriedade é da União. Portanto, nosso gabarito, então nós vamos confirmar aqui, letra D de dado. Vamos dar uma olhadinha no tema? O que a gente tem aqui? Bom, as reservas indígenas, né, as pertencentes às reservas indígenas são bens da União. Artigo 20, inciso 11 da Constituição Federal. São bens da União as terras tradicionalmente ocupadas pelos índios. Os índios têm a posse das terras, ou melhor, do solo e das riquezas dos rios e dos lagos. O artigo 231 vai dizer isso, né? As terras tradicionalmente ocupadas pelos índios destinam-se à sua posse permanente, cabendo-lhes o usufruto exclusivo das riquezas do solo, dos rios e dos lagos nelas existentes. 231, parágrafo 2º. 231, parágrafo 2º, trazendo isso para nós. No parágrafo 1º diz assim, são terras tradicionalmente ocupadas pelos índios, ou por eles habitadas em caráter permanente, as utilizadas para suas atividades produtivas, as imprescindíveis à preservação dos recursos ambientais necessários ao seu bem-estar e as necessárias à sua reprodução física e cultural, segundo seus usos, costumes e tradições. Os direitos indígenas sobre as terras que tradicionalmente ocupam são importantes e compete à União demarcar, proteger e fazer respeitar todos os seus bens, porque os bens são da União, mas a proteção é um dever da União, exatamente estabelecido pela Constituição Federal, na onde os índios têm o direito de terem reconhecidos a sua organização social, os seus costumes, as suas crenças, as suas línguas e as suas tradições. Um outro tópico que nos ajuda aqui a entender é o 231, parágrafo 3º e principalmente o parágrafo 4º. Olha o que o parágrafo 4º diz. As terras de que trata este artigo, que é o 231, são inalienáveis e indisponíveis, ou seja, não podem ser objeto de venda nem podem ser objeto de disposição. E os direitos sobre elas são imprescritíveis, não cabe uso capião, não cabe prescrição aquisitiva. Quanto ao aproveitamento desses recursos, é possível ter, por exemplo, atividade econômica em reserva indígena? É possível sim. É possível sim. O aproveitamento de recursos importantes, naturais, que estão à disposição, é possível sim ter aproveitamento econômico, é possível ter exploração. Mas ela tem que ser seguida a partir do 231, parágrafo 3º, que vai dizer que o aproveitamento dos recursos hídricos, incluídos os potenciais energéticos, a pesquisa e a lavra das riquezas minerais em terras indígenas, só podem ser efetivados com autorização do Congresso Nacional. Ouvidas as comunidades afetadas, ficando-lhes assegurada a participação no resultado da lavra na forma da lei. Então esse é um ponto bastante importante aqui que a gente consegue destacar, que a gente consegue aqui estabelecer. Artigo 231, parágrafo 3º. Tá? E fecha assim a questão da comunidade indígena. É bastante importante aqui para a gente entender nessa questão, portanto, gabarito letra C de casa, C de CEISC, gabarito letra C de casa, C de CEISC, é importante aqui a gente entender que a gente tem um elemento que é essencial aqui. Qual é o elemento que é essencial? As terras indígenas, primeiro, elas não são bens dos indígenas, nem das comunidades indígenas, como são, por exemplo, as terras quilombolas. As terras quilombolas são propriedade da comunidade quilombola, daqueles que lá remanesceram, daqueles que lá permanecem. Já as terras indígenas são propriedade da União. O que os índios têm é a posse permanente dessas áreas e o uso fruto de todas as riquezas do solo, dos rios e dos lagos. Riquezas de subsolo são da União que pode explorar, pode conceder, conforme a gente viu no 231, parágrafo 3º. Bastante importante isso de entender, certo? Fechou? Muito bem.
Vamos lá, para a nossa próxima questão. Vamos fazer mais uma questão e aí a gente fecha esse bloco de estudos. Porque a ideia aqui é a gente fazer em no máximo 30, 40 minutos as nossas aulas para que elas possam ser assistidas em qualquer momento do dia. Em qualquer momento do dia, inclusive em velocidade um pouquinho maior, certo? Para que você possa aproveitar ao máximo e conseguir chegar à tão esperada, né, valorização e gabarito, né? Gabaritar as nossas 12 questões. De olho na tela. Durante uma operação policial, conhecido traficante de substâncias entorpecentes de alta periculosidade, que operava no município Alfa, foi preso em flagrante. Sua prisão, no entanto, por alegadas razões de segurança, não foi comunicada a ninguém. Acrescendo-se que o local onde se encontra detido é desconhecido. Imagina, não comunicar a ninguém. O cara foi preso. Tá? A prisão dele não foi comunicada para ninguém. Primeira ilegalidade, né? Acrescento que o local onde ele se encontra detido é desconhecido. Também completa ilegalidade. Isso aí era na época do regime militar, da ditadura. Hoje não. Hoje prendeu a pessoa, tem que ser comunicado à família e advogado e tem que dizer em que local ele está preso. Certo? A família do preso procura você, na qualidade de advogado, para saber se ocorreu violação de algum direito fundamental do preso. Com base na situação descrita e no sistema jurídico constitucional brasileiro, assinale a afirmativa correta. Letra A. Não houve desrespeito a qualquer direito fundamental. Está errado. Já começou errado. Letra A está errada. Tá? Tem sim. Visto que a ordem constitucional estatui que para casos em prisão em flagrante, os agentes policiais têm até 72 horas para comunicar à família. Não, jamais, né? Imediatamente. B. A prisão e o local onde o preso se encontra detido deveriam ter sido comunicados imediatamente à família ou a outra pessoa por ele indicada, bem como a juiz competente para apreciar a legalidade da prisão. A. Letra B me parece adequada, né? Prisão e o local onde o preso se encontra detido deveriam ter sido comunicados imediatamente à família ou a outra pessoa por ele indicada, por exemplo, seu advogada, bem como ao juiz competente para apreciar a legalidade da prisão, na ideia de, comunicamos ao juiz e vamos ter o dia que vai ter audiência de custódia, que vai ser 24 horas ou um pouquinho depois. Tá certo a letra B. C. Por se tratar de criminoso de alta periculosidade, ele deixa de ser considerado pela ordem constitucional titular de direitos fundamentais. Não, nenhum criminoso. Nem o ladrão de galinha, nem o criminoso de alta periculosidade não é sujeito de direitos fundamentais. Serão todos titulares de direitos fundamentais, porque são pessoas. As pessoas são titulares de direitos fundamentais. Sejam elas boas pessoas, pessoas de bem, sejam criminosos. Certo? O criminoso ele vai ser julgado e punido com as punições previstas em lei, por exemplo, a privação da liberdade, tá? De modo que a mera liberalidade estatal em comunicar a sua prisão em flagrante. Não, jamais. Tem nada de mera liberalidade, né? Tem que comunicar imediatamente, certo? E D, a falta de comunicação de prisão e do local em que o preso se encontra são justificáveis, o que decorre da necessidade de preservar a segurança da sociedade, considerando a periculosidade do preso, do agente. Não há essa possibilidade, não é possível se criar esse critério subjetivo. Aí é muito perigoso, não vão cumprir a lei. Não, tem que cumprir a lei em todas as situações. Portanto, a letra D está errada e o nosso gabarito é a letra B de Brasil, letra B de bola. Nosso gabarito é a letra B de Brasil, B de bola. Vejam vocês, regras que estabelecem as garantias e os direitos fundamentais das pessoas presas. Lá no artigo 5º, a partir do inciso 61. Lá no inciso 62 está dito: a prisão de qualquer pessoa e o local onde se encontra serão comunicados imediatamente ao juiz competente e à família do preso ou à pessoa por ele indicada. Imediatamente. A prisão de qualquer pessoa e o local onde se encontre. Então é qualquer pessoa, preso, pessoa grave, né, alto criminoso ou uma pessoa simplória, qualquer pessoa. 61. Ninguém será preso senão em flagrante delito. Aí nós temos as limitações da prisão, né? Prisão pode em flagrante delito ou por ordem escrita e fundamentada de autoridade judiciária competente. Prisões temporárias, cautelares, preventivas ou então a prisão para cumprir pena, né? São as prisões determinadas por autoridade judiciária. E as prisões em flagrante. São esses os dois tipos de prisão que nós temos. Também teremos casos de transgressão militar
e crimes propriamente militares. Mas isso é definido e isso é regulado lá pelas leis penais militares. Aí não é pelas leis civis e não é objeto de regulação, vamos dizer, direto pela Constituição. Inclusive não cabe nem habeas corpus nessas transgressões ou crimes propriamente ditos militares, né? Em tese não cabe habeas corpus, certo? Então são situações que são diferentes. Então, prisão. Nós temos dois tipos de prisão: flagrante delito ou por ordem judicial, né, de autoridade judiciária competente. E mais falando de mais direitos das pessoas presas, a gente vai ter o seguinte, ó: o preso será informado de seus direitos, entre os quais de permanecer calado, sendo-lhe assegurada a assistência da família e do advogado. O preso tem direito à identificação dos responsáveis por sua prisão, por interrogatório policial também. A prisão ilegal será imediatamente relaxada pela autoridade judiciária, por isso que é necessário comunicar imediatamente ao juiz e aos familiares, Ninguém será levado à prisão ou nela mantido quando a lei admitir liberdade provisória, com ou sem fiança. E no 77 não haverá prisão civil por dívida, salva do responsável por inadimplemento voluntário e inexcusável de obrigação alimentícia. E lembra que existe aqui no 67 a prisão do depositário infiel. Ela não foi retirada da Constituição, até porque nem pode, porque ela é a norma que nasceu com a Constituição de 88. Mas hoje a gente aplica a súmula vinculante número 25, que é a ilicitude da prisão civil, né? É ilícita a prisão civil do depositário infiel, qualquer que seja a modalidade do depósito, é a súmula vinculante número 25 que se aplica aqui nessas circunstâncias. Beleza? Muito bem. Vocês acabaram de ver 3 questões do exame 41 de Direito Constitucional. Logo mais, ou seja, no próximo vídeo, vocês já verão as demais 3 questões de Direito Constitucional que foram cobradas nesse exame. Por quê? Nesse exame nós tivemos, então, 6 questões, como é de praxe, né? 6 questões como é de praxe, como é comum serem cobradas. E aí, então, você viu neste vídeo 3 questões e verá no próximo vídeo as outras 3 questões para você matar Direito Constitucional no exame 41. E a gente está vendo misturado exatamente para você ter a mesma ideia de quem faz a prova. Quem faz a prova traz esses temas misturados. E é isso que a gente vai fazer aqui, trazendo eles e estudando por questão. Cada tópico, cada elemento, trazendo para você esse exato conhecimento para que você consiga, a partir disso, juntinho com a gente aqui, chegar ao seu objetivo, que é a aprovação no exame do OAB. Siga o nosso canal. Se puder ser membro, venha para o nosso clube de membros e bora seguir estudando, porque esse é o nosso objetivo e juntinhos nós vamos buscar a tua aprovação no exame do OAB. Tchau, tchau. Até o próximo vídeo.